Saudações a todos, retornando ao comentário do Sefer Yetzirah, capítulo 1, subcapítulo 4, da Sefirot do nada, 10 e não 9, 10 não 11, entenda com sabedoria, se sabe com entendimento, examina com elas e sonda delas, faz com que cada coisa se erga sobre sua essência, e faz o Criador sentar em sua base. Antes eu comecei a falar sobre esse tema, 10 e não 9, sobre a vontade e sobre a força além da vontade, pois a vontade, como primeira emanação, ainda não é a coisa em si, não é pura em si, porque a vontade já se transforma em uma inversão da coisa em si. Aquilo que é o nada se inverte em tudo, e este tudo se torna vontade. Este pã se torna vontade. Dando continuidade ao texto, o autor, consequentemente, afirma que as Sefirot são 10 e não 9, porque se disséssemos que Deus é vontade, Keter seria idêntico a Deus, e só ficariam 9 Sefirot. Então, se Deus fosse a vontade em si, a própria Sefirot Keter seria como Deus, seria o próprio Deus. No entanto, já falamos anteriormente que não se trata dele por completo. Não se trata da coisa em si, mas da primeira emanação. Mas como existem 10 sefirot, inclusive a vontade não é mais que uma sefirá, e ela é algo inferior ao Criador. O Sefer Yetzirah também adverte, 10 e não 11. É para ensinar que Deus em si mesmo, o ser infinito, não deve ser incluído entre as sefirot. Se assim fosse, haveria 11 e não 10 sefirot. Voltando ao tarô, nós temos o arcano 11 e o arcano 10. 10 como a roda da Torá, a rota, que contém em si de forma simétrica todo, o todo. E além da roda temos o 11. E em alguns tarôs é a força. Diria que na maioria deles. Mas o meu tarô é a justiça. Então, aqui diz o seguinte. O Sefer Yetzirah também adverte 10 e não 11. Então, a roda sefirótica contém apenas 10 sefiras e não 11 sefiras. Nós temos ali, no caso do meu tarô, a justiça, mas na maioria dos tarôs, a força, que é contada como esta força além da vontade, que eu comentei anteriormente. Esta força é interpretada pela maioria dos tarôs como a própria força em si, que contém a mulher domando a fera. No entanto, no meu tarô, temos a justiça. Temos a mulher equilibrando a balança, de forma imparcial. Esta força, além das 10 sefirot, não é uma sefira. Essa 11ª não é uma sefira. Ela vai acabar sendo interpretada por algumas pessoas como Da'at. Só que Da'at não se trata de uma sefira. Por isso que ela está sempre apagadinha, apagada. Ela, na verdade, se trata de uma força que se movimenta através da Sefirot. Então, os caminhos que são feitos pelo tarô, pela rota, atravessando a Sefirot, se trata de Da'at, se trata da gnose, se trata do conhecimento, se trata da justiça divina. Porém, ela não é percebida, porque ela está além da vontade.
Então, aquele que não transcendeu a própria vontade não é capaz de perceber esta força. Por isso ela se transforma na força bruta, na força da mulher que doma a fera, na força da sedução. No entanto, esta força se trata de justiça. Quando se transcende a vontade, é possível conhecer através da gnose essa força, conhecê-la de fato. E é possível perceber que ela se trata de justiça. Apesar de parecer uma fera montada por uma meretriz, às vezes, na verdade se trata sempre da própria justiça. Deus pertence a uma categoria totalmente diferente que a Sefirot, e não deve ser contado entre elas. Como resultado disso, não podemos sequer descrevê-lo com qualidades puramente abstratas, tais como vontade, sabedoria, amor e força. Então, a Sefirot, que temos a vontade, a sabedoria, temos o amor, temos a glória, temos a ira, temos a inveja, temos diversas formas abstratas que são semelhantes a Sefirot. No entanto, elas ainda são formas, apesar de abstratas. E essas formas não podem definir aquilo que é infinito, aquilo que é disforme. E isso é particularmente importante para o místico. Quando uma pessoa chega aos níveis superiores, pode pensar que está de fato alcançando o próprio Deus. Quando entramos em gnose, quando acessamos Da'at, ou seja, quando começamos a movimentar a consciência através das formas abstratas sefiróticas, através dos arquétipos, então nós temos a sensação de união, de adesão, chamada de Devikut na Kabbalah judaica. Essa adesão é uma união com o todo, mas isso não significa que o indivíduo em si esteja alcançando a coisa, se tornando a coisa. Na realidade, a coisa está transpassando o indivíduo, está atravessando o indivíduo, porque o indivíduo, como uma forma semelhante a uma sefiró, ele está em Malkuth por ser físico, e a força da ática, a força gnótica, da gnose, ela transpassa esse indivíduo. Então há uma união, uma adesão. Ele pode compartilhar com a coisa, mas ele não pode se tornar a coisa em si. Porque para que ele contemple a coisa em si, é preciso que haja essa diferenciação. Veja bem, diferenciação não é separação. Essa diferenciação se trata de uma variação da forma. Esta variação da forma que possibilita o conhecer da forma. Uma forma em relação a outra. Uma forma em manifestação em relação a uma forma arquetípica. E isso é o que possibilita essa adesão, esse deviku, não me lembro como se pronuncia. Sefer Yetzirah adverte então que quando alguém sobe a escada da Sefirot, há só 10 passos e não 11. O Criador sempre está além do nosso alcance. Então as Sefirot são por onde se movimenta a consciência durante a gnose. E esses 10 passos, eles são um limite de expansão, porque além dessa expansão existe o infinito. E além, o infinito não pode ser percebido por completo. Então, é como se fosse uma lanterna que se move, iluminando uma parte e escurecendo outra. Iluminando uma parte e escurecendo outra. Quando ela ilumina uma parte, ela escurece a outra. Quando ilumina uma parte, escurece a outra. Então não adianta expandir,
além da roda, além da Torá. Porque além da Torá, o raio de luz ficaria fraco, ele perderia intensidade por falta de concentração. Então existe um limite de expansão, um limite de movimentação. Por isso se chama roda, Torá. Torá de rota, uma rota com uma estrada. E uma estrada, ela te dá a liberdade de caminhar em direção a um destino. No entanto, ela tem seus limites. Os limites que, se você ultrapassa, você pode se acidentar, você pode perder efetividade no movimento por conta de não haver estrada. E além das estradas, é o que há o infinito. Além das estradas, que se trata da Sefirote. É uma metáfora. Metáfora que exemplifica, porque a árvore da vida é semelhante a um carro. E ela é chamada de carruagem também. A carruagem da Merkaba. E essa carruagem se trata de um foco de luz da consciência se movimentando através das memórias do subconsciente. E quando ele faz isso, ele está vivificando essas memórias. É a alma que está navegando no mar da matéria e acessando a sua informação através do conhecimento. E esse movimento é um movimento alquímico, um movimento de metamorfose, um movimento de transformação da forma. Por isso, a idolatria é um problema. Não se trata de um problema moral, mas de um problema matemático, porque a concentração em uma única forma impede a movimentação desse foco de luz da consciência através da memória, travando o pensamento, botando o pensamento. Isso sempre acontece quando se tenta ultrapassar o limite da rota, ou seja, quando se tenta sair da estrada, ou simplesmente quando não se caminha, né? Por esta razão, Deus é chamado de En Sof, literalmente o infinito. Pode-se ascender mais e mais para o infinito, mas nunca se pode conseguir. Então, é possível você sempre avançar, sempre evoluir, sempre aprender. Só que sempre, quanto mais você aprende, mais há para aprender. Porque cada coisa que se aprende, há também aquilo que se esquece. Por conta dessa movimentação da carruagem, que uma hora ilumina uma parte e uma hora ilumina outra parte. E é exatamente por isso que temos a consciência de indivíduos. Temos a consciência de indivíduos porque sempre somos aquele foco de luz que ilumina uma parte, mas não consegue iluminar a outra. E é exatamente isso que possibilita a comparação daquele momento que está sendo iluminado com o momento que não está sendo iluminado, que é a comparação entre a luz e as trevas, a comparação entre a sabedoria e o entendimento, a comparação entre os opostos da árvore. Pode-se ascender mais e mais ao infinito, mas nunca se pode conseguir. Então, por mais que se avance, por mais que evolua, por mais que suba, nunca chega no topo, nunca chega no final, porque se trata do infinito, se trata de um movimento infinito. Então, nunca há um final. O final, quando chegamos em um limite, ele vai se apresentar como um novo início, porque falamos de um final de uma oitava. Quando falamos de Kabbalah, é como falarmos de hermetismo, de hermético, porque se trata de um plano hermético, hermético no sentido de não haver definição de tempo e espaço, por ser fechado em si mesmo. Então a Kabbalah que traz a adesão, o conhecimento da adesão, da união de criatura e criador,
é o que vai possibilitar então a comparação entre esses opostos de luz e trevas, de tudo e nada, de sim e não, de alto e baixo, de grande e pequeno, de longe e perto. E esse conhecimento, ele vai ser gerado em tempo real. Gerado em tempo real, que é o que vai possibilitar a consciência ultrapassar as programações, ultrapassar o automatismo que vem do reino animal e alcançar a capacidade criativa. Capacidade essa que só é possível através da inspiração que vem de Ensof. Ensof, que é o infinito, além das 10 Sefirot. Então, o indivíduo, como um eremita, ele é o núcleo da roda, que manipula a roda, que movimenta a roda. No entanto, que é inspirado pelo infinito.